se debruçar sobre a relação entre sociologia e psicanálise, quer dizer, é uma relação entre sociologia e psicanálise, que é uma relação que se mostrou desde a origem, é uma relação necessária, porém nada tranquila. Então, é assim que a gente vai, nessa perspectiva que a gente vai trabalhar as duas próximas aulas. Esse é o tema das duas próximas aulas. E aí eu já adianto também o seguinte, como a gente tem gente de outras áreas, outras formações, façam toda e qualquer pergunta que vocês tiverem, tá? Não deixa passar nenhum tipo de dúvida. Tá? Não existe pergunta ruim ou pergunta... Todas as perguntas são boas, todas as perguntas fazem a gente pensar. Tá? Então, qualquer dúvida que tiverem, perguntem. Tá? Não é porque eu não sou de sociologia, será que essa pergunta é básica demais? Não existe isso. Toda pergunta é fundamental. Tá? Então, se tiver qualquer tipo de dúvida, me interrompe e pergunta. Tá? Bom, e essa relação entre sociologia, psicologia e psicanálise, ela é até uma relação que ela tem uma razão histórica de ser. Né? A sociologia e a psicologia, e a sociologia e a psicanálise, elas são ciências mais ou menos contemporâneas. Né? Quer dizer, sociologia, psicologia e psicanálise, e aí sobre as diferenças entre psicologia e psicanálise eu vou abordar numa outra aula. Né? Não quero adiantar, mas numa outra aula eu vou dizer algumas dessas diferenças, mas para quem se interessar, tem um videozinho no YouTube do Christian Dunker, que é um vídeo de 9 minutos, é um vídeo curto, onde ele pontua ali algumas diferenças, tá? Essas três ciências, elas são mais ou menos contemporâneas, né? Elas nascem mais ou menos no contexto europeu, e com uma separação de algumas décadas entre uma e outra. Né? A sociologia das três é a mais antiga, é a que antecede as outras duas. Né? Quer dizer, a primeira vez que se usou a palavra sociologia foi num livro chamado Curso de Filosofia Positiva, do Comte, que, né, quem é da sociologia já deve ter ouvido falar, o Auguste Comte. Esse livro, Curso de Filosofia Positiva, era um livro dividido, se eu não me engano, ele foi dividido em 6 volumes, se eu não me engano. A palavra sociologia aparece no 4º volume. Foi publicado em 1839. Então, oficialmente, 1839 seria o ano do nascimento da sociologia. Se a gente quisesse definir um marco temporal, que é no 4º volume do Curso de Filosofia Positiva do Comte. A psicanálise, por sua vez, né, se a gente quiser definir um marco temporal, ela nasce com a publicação do livro do Freud, A Interpretação dos Sonhos, em 1900. E aí dizem que, na verdade, o livro já estava pronto em 1899, mas o Freud segurou a publicação para marcar também a passagem. É como se a psicanálise fosse a ciência do novo século. Né? Quer dizer, o século XX se iniciaria com uma nova ciência. Né? Mas não importa se isso é verdade ou não, se ele tinha o livro pronto em 1899, não, o fato é que foi publicado em 1900 e é tido como início da psicanálise. E antes da psicanálise, a gente tem o nascimento da psicologia. Né? E um marco importante no nascimento da psicologia, e a psicologia nasce já com um adjetivo, é a psicologia comportamental. Ela não era chamada só de psicologia, mas de psicologia comportamental. Então, um marco decisivo na formulação da psicologia comportamental é a criação do Laboratório de Psicologia Experimental na Universidade de Leipzig, em 1879. Então, a gente tem, em termos de datas, 1839, deixa eu colocar aqui no chat, 1839, para a sociologia. Tá? Tem gente que está difícil aqui hoje. Sociologia. 1839, sociologia. 1879, portanto, 40 anos depois, nascimento da psicologia comportamental ou experimental.
a partir da formação do Laboratório de Psicologia Experimental na Universidade de Leipzig, pelas mãos de um alemão também, chamado Wilhelm Wundt. Eu escrevi errado o Wilhelm, tá? Eu vou corrigir lá. Não, escrevi certo. Wilhelm Wundt. O Wundt, inclusive, é muito citado na sociologia. Ele é citado pelo Weber, ele é citado pelo Moos, né? Se não me engano, ele é citado pelo Durkheim também. Em 1900, a psicanálise. Então, o espaçamento entre elas não é grande, né? A sociologia antecede as duas outras, mas o espaço entre elas não é muito longo, né? No caso da psicologia, como já diz o nome, ela tinha um caráter experimental e empírico. E aí, isso também, pelo caráter experimental e empírico dessa psicologia comportamental, quando ela nasce já numa relação de concorrência com a sociologia. Quer dizer, a sociologia e a psicologia, nesse momento, vão disputar espaços institucionais, espaços nas universidades. E aí, para a gente ilustrar, exemplificar de como se deu essa relação entre a psicologia experimental e a sociologia, basta lembrar um texto que está no nosso programa, que é do Marcel Mauss. Marcel Mauss, sobrinho do Durkheim, Durkheim considerado um dos pais da sociologia, né? Então, Mauss publica, em 1924, um texto chamado Relações Reais e Práticas. Estou colocando aqui no chat, tá? Entre psicologia e sociologia. Um texto de 1924. E nesse texto, o Mauss vai pontuar algumas diferenças entre os campos disciplinares, mas também, ao mesmo tempo que ele pontua as diferenças, ele admite a relação entre essas ciências, né? E vai dizer, olha, e a gente tem que pensar quais são as relações desejáveis entre elas, porque elas são dois campos que podem guardar semelhança, mas são dois campos disciplinares distintos, com identidades próprias, com objetos de pesquisa próprios, né? Elas não são a mesma coisa. Então, ele diz, a gente precisa pensar, elas são diferentes, mas se relacionam. Mas a gente precisa pensar quais as relações que a gente quer estabelecer para essas disciplinas, quais são as relações desejáveis entre sociologia e psicologia. Portanto, esse momento se trata, aqui eu vou ler um trechinho de uma socióloga, que também está no nosso programa, é a Annick O'Hayon. Vou ler um trechinho da Annick O'Hayon sobre esse momento. Ela diz o seguinte, que aquele momento, o momento em que o Mauss está falando, né, para uma plateia, aliás, o Mauss está numa palestra em que ele vai assumir o posto de presidente da Associação Francesa de Psicologia. Ele vai assumir a condição de presidente da associação, então ele faz um discurso, e esse discurso é publicado. E aí diz a O'Hayon sobre esse momento. Tratava-se da retomada do diálogo entre psicólogos e sociólogos desde a morte de Durkheim. Diálogo jamais verdadeiramente interrompido, aliás, mas sempre carregado de mal-entendidos e de reivindicações territoriais. Esses mal-entendidos vão continuar, e não só entre a sociologia e a psicologia, mas também entre a sociologia e a psicanálise. Esses mal-entendidos vão se perpetuar. No entanto, o diálogo entre essas áreas também vai continuar, e as reivindicações territoriais também vão continuar, cada um disputando um espaço dentro da universidade, dentro da academia, e depois, mais do que isso, essas disciplinas, essas ciências disputando interpretações sobre o mundo social. Até aí tudo bem, gente? Posso continuar? Tá tudo certo? Tá. Então, ainda em relação ao Mauss, o Mauss vai dizer o seguinte, os fatos da consciência, para marcar como essas disciplinas elas convergem, né? Ele vai dizer o seguinte, os fatos da consciência, eles não deveriam ser apenas estudados no plano individual, como insistia a psicologia. Porque os fatos da consciência, dizia ele, aliás, já dizia o seu tio, o Durkheim, os fatos da consciência não são apenas individuais, eles são também fenômenos sociais.
eles também são fatos sociais. Os elementos que povoam nossa consciência são fornecidos pela sociedade. Então, nenhum fato da consciência é absolutamente individual. Nenhum fato da consciência é puramente individual. Ele é individual, mas ele também é, ao mesmo tempo, social. O que remete àquela ideia do Durkheim que existia uma consciência individual e uma consciência social. A nossa consciência é uma consciência, digamos, repartida. Ela é individual, mas ela é social ao mesmo tempo. E aí diz o Moos, retomando uma tese durkheimiana, né? Então, os fatos da consciência, eles não são apenas individuais, mas são fatos sociais. No entanto, as descobertas que a psicologia realizou poderiam, sem dúvida, auxiliar a sociologia. Né? Não é porque o fato da consciência não é puramente individual que os estudos da psicologia não contribuiriam para a sociologia, contribuiriam. Né? Mas ele insistia, a vida simbólica das pessoas, a nossa vida simbólica, ela nunca é puramente individual, mas ela é produzida e compartilhada socialmente. E aí o Moos arremata dizendo o seguinte, que o estudo... E eu acho isso muito interessante, porque, veja, o texto é de 24, e essa frase aqui que eu vou dizer, eu acho que ela preserva uma atualidade para as ciências sociais ainda hoje. Ele dizia o seguinte, o estudo combinado entre o corpo, o espírito e a sociedade, espírito entendido aí como a gente pode dizer, como razão, não só razão, mas como definir isso? Me ajudem. Os fatos, né, o espírito, ele diz respeito à razão, mas diz respeito também à estética, à arte, à filosofia. Né? Então, o estudo combinado entre o corpo, o espírito e a sociedade exigia o esforço conjunto das duas disciplinas, da sociologia e da psicologia. Nós, por nossa conta, a gente poderia dizer que exige o esforço conjunto de 3 disciplinas, no mínimo, né? A sociologia, a psicologia e a psicanálise. Porque psicologia e psicanálise, repito, não são a mesma coisa. Então, sociologia, psicologia e psicanálise podem, né, se articular, podem se combinar para efetuar esse estudo do corpo, do espírito e da sociedade. Isso me parece central, porque o Moos, no campo, pelo menos da sociologia, é o primeiro a falar sobre o corpo. A nossa presença no mundo se dá pelo nosso corpo. E todos os sofrimentos sociais, todas as relações sociais, tudo isso é marcado onde, em primeiro lugar? No nosso corpo. Né? Quando a gente pensa em formas de sofrimento, formas de desigualdade, quer dizer, o corpo vem sempre em primeiro lugar. E aí, fazendo uma notinha de rodapé, já que também a disciplina tem a ver com isso, né? Sonhos, sociedade e pandemia, vocês certamente vão se lembrar que nos primeiros meses da pandemia, principalmente nos Estados Unidos, que ainda estava sob a presidência do Trump, havia toda uma reação ao uso de máscaras, ao isolamento, como houve aqui e houve em outros tantos lugares. Eu estava vendo que a semana passada houve uma série de manifestações na Austrália contra o uso de máscara, contra o isolamento. E um slogan muito usado por esses manifestantes era o seguinte, que é um slogan que nasce no seio do feminismo liberal americano, e aqui liberal, o adjetivo liberal é para marcar que o movimento liberal, o pensamento liberal é um pensamento progressista, ao contrário do neoliberal, mas o pensamento liberal é um pensamento progressista. Então, eles se apropriaram de um slogan das feministas liberais dos Estados Unidos dos anos 70, que era o seguinte, meu corpo, minhas regras. Não sei se vocês viram isso, já tá, meu corpo, minhas regras. My body, my rules, né? E no Brasil também tinha gente, não com cartaz em inglês, acho que não, mas em português tinha, né? Meu corpo, minhas regras. E aí a gente tem que ter claro para nós, e quem se esforça, quem repete isso a todo momento, é um filósofo de São Paulo, que eu gosto muito, que é o Vladimir Safatli. O Safatli insiste muito nisso. A tese não é dele, mas ele insiste muito nessa tese. E ele tem razão. De que o nosso corpo não é só nosso. E o nosso corpo é nosso, mas é também social. Porque as relações que a gente estabelece por meio do nosso corpo. Nosso corpo é um meio de comunicação, é um meio de sociabilidade. Né?
Então a gente tem que ter isso claro: o nosso corpo é nosso e não é nosso ao mesmo tempo, né? Eu não tenho o direito de infectar ninguém, ponto. Não é um direito que eu tenho isso, né? Eu não posso colocar a vida de ninguém em risco. Então, só para fazer esse parênteses, né? E para sublinhar a perspectiva do Moço, que me parece muito atual ainda hoje. Bom, mas a despeito das diferenças entre psicanálise e psicologia, que numa próxima aula eu vou pontuar algumas delas, não me parece forçoso admitir que ambas as formas de conhecimento, né, tanto a psicologia quanto a psicanálise, desde a sua fundação, a psicologia em 1879, a psicanálise em 1900, tinham na sociologia uma espécie de companheira, uma companheira importante, mas também uma companheira incômoda. E para a sociologia não era diferente também, né? Provavelmente a sociologia enxergava na psicologia e na psicanálise essa companheira importante, mas incômoda, né? E por quê, né, incômoda? Porque tem essa disputa que ela é institucional, né, claro, mas ela não é só institucional. Né? Existe também uma disputa por questões semelhantes, por temas semelhantes, por interpretações sobre a realidade social que também dialogam, que também se aproximam, que também se avizinham, né? E em relação particularmente à psicanálise, o Henriquez, que é um autor que está na nossa bibliografia, eu vou colocar o nome dele aqui, o Eugênio Henriquez, o Henriquez vai dizer que a psicanálise ela, ela não se trata exclusivamente de um procedimento terapêutico, né? A psicanálise é também, segundo Henriquez, um procedimento terapêutico, mas ele preconiza que a psicanálise é também uma ciência preocupada com aqueles processos inconscientes que se desenvolvem não apenas no indivíduo isolado, mas também se desenvolvem nos grupos sociais. Esse inconsciente também se desenvolve no interior das instituições. Esse inconsciente também se desenvolve nas obras estéticas. É aquela tese do Mose, né? Que a dimensão simbólica ela não é só individual, ela é individual e social também. Se ela é individual e social, a psicanálise também não pode se preocupar só com aquilo que é supostamente exclusivo do indivíduo. E essa preocupação, segundo Henriquez, em juntar certas questões e certos problemas que são individuais e sociais ao mesmo tempo, já havia sido manifestado, segundo ele, pelo próprio Freud. Essa preocupação estaria mais evidente, digamos assim, nos chamados textos sociológicos do Freud, que são os textos da fase final da vida do Freud, né? Então, Futuro de uma Ilusão, Moisés e o Monoteísmo, Psicologia de Massas e Análise do Eu, O Mal-Estar na Civilização. Então, esses são o Totem e Tabu, né? Esses 5 textos sociológicos do Freud tornavam explícita essa preocupação que o Freud tinha. Mas, segundo o Henrique, se a gente procurar nos primeiros textos do Freud, a gente também encontra esse tipo de preocupação, né? De todo modo, ela é mais evidente nos chamados textos sociológicos, né? A ponto até do próprio Freud afirmar no Psicologia de Massas e Análise do Eu, logo no início do texto, ele diz que toda psicologia individual é também uma psicologia individual. Aí ele usa o termo psicologia. Porque alguns vão dizer, eu não lembro onde eu li isso, tá? Mas alguns dizem que a psicanálise é um tipo de psicologia, né? Então, o termo psicologia é usado pelo próprio Freud. Então, Freud, lá no Psicologia de Massas e Análise do Eu, logo no início do texto, ele diz que toda psicologia individual é também uma psicologia social. Mas, repito, essas preocupações em juntar o social ao individual, essa preocupação com a constituição de vínculos sociais, segundo Henrique, segundo o Paulo Ranassun também, que está na nossa bibliografia, já estariam presentes nos primeiros textos do Freud. Ainda, né, quando a gente vê lá o parricídio no Complexo de Édipo, o parricídio trata da fundação da sociedade, né? Da constituição de vínculos, de afeto e de conflito, né? Ou se a gente pensar na histeria feminina, eu falei assim, a histeria feminina ela é produto de um tipo de sociedade. Quer dizer, a histeria feminina é o sintoma de um tipo de sujeição da mulher, e é também uma maneira da mulher
contornar essa moral, é uma maneira também de reação à moral, né? É um sintoma e uma reação, né? É uma espécie de quase de libertação. Hoje, quer dizer, nas duas próximas, quer dizer, eu não sei, a aula de hoje, eu escrevi a aula de hoje ontem, eu sempre escrevo as aulas. Eu escrevi ontem, ela saiu muito longa, saiu com 9 páginas, eu não sei se a gente vai cumprir as 9 hoje, talvez uma parte fique ainda para a aula seguinte. Acho que eu me entusiasmei, mas enfim. Então, na aula de hoje, que talvez não se encerre hoje, eu não pretendo aqui reconstruir toda a história dessa relação entre sociologia e psicanálise, ou sociologia e psicologia, né? Porque isso é tema de um semestre, né? E essa presença, ela está, às vezes, de maneira muito explícita em autores da sociologia e, às vezes, de maneira implícita, né? Por exemplo, quando o Bourdieu vai elaborar lá o conceito de ilúzio, esse conceito de ilúzio tem fundo psicanalítico, né? O próprio Bourdieu chama ilúzio de uma espécie de investimento libidinal. Se a gente recorre, né, vai para a escola de Frankfurt, bom, que não são exatamente sociólogos, mas, enfim, são autores lidos, né, no campo das ciências sociais, a presença do Freud e do Marx é evidente, né? Que mais? O Freud está presente no Parsons, no Talcott Parsons. Então, às vezes as referências são muito evidentes, são muito explícitas, às vezes não, mas elas estão ali. E aí a gente não teria tempo, seria, como diz o tema, de um curso, né? E pontuar quais seriam todos os ganhos e todas as turbulências dessa relação, né? Se todo mundo ganha, se só a sociologia ganha, só a psicanálise ganha, ambas as ciências ganham, enfim. Então eu não vou reconstruir em detalhes essa história, mas eu pretendo me concentrar na aula de hoje, que talvez continue na próxima, num certo imbricamento entre sociologia e psicanálise a partir de preocupações comuns. E eu pretendo tratar essas preocupações comuns da sociologia e da psicanálise a partir do diálogo que se estabelece entre essas ciências de modos distintos a partir de 2 casos, a partir de 2 autores, para ser mais exato. Tá? Então, eu vou falar do diálogo entre sociologia e psicanálise, e de um diálogo que não se desenvolve, até certo ponto tem semelhanças, mas também há diferenças, a partir de 2 autores específicos. Num deles, digamos que a relação entre sociologia e psicanálise ela é silenciosa, ela é subreptícia. No outro caso, ela é admitida pelo próprio autor. E aí eu vou tentar estabelecer não só a relação entre esses autores, mas entre esses autores e o Freud, estabelecer uma triangulação. Tá? Então, os elementos comuns entre os 2 autores a partir de um terceiro, que é o Freud. Né? De toda maneira, tanto num caso como no outro, no caso de um autor como no caso do outro, a meu ver, se tratam de relações que elas são, mesmo no caso de um deles, em que é mais subreptício, ainda assim é possível enxergar a relação, né? Até pelo uso de um vocabulário comum. Né? Quer dizer, não exige muito esforço da gente em reconhecer, tanto naquele que admite a influência do Freud, quanto aquele que provavelmente nunca leu Freud, mas que é impressionante as semelhanças. E eu estou falando aqui do Durkheim, do Emile Durkheim, que é um dos fundadores da sociologia, e do Norbert Elias. Tá? O Norbert Elias admite, só não, Freud é uma das minhas principais referências. Né? Bom, a gente está falando da teoria do reconhecimento, né, antes, porque aí a escola de Frankfurt, só para lembrar, né, a escola de Frankfurt tem muitas fases. Na primeira fase é a presença do Freud, né? Depois no Habermas é a presença do Mead, e no Honneth é a presença do Winnicott. Né? Então vejam também, a psicanálise está sempre presente. Né? Bom, então colocar aqui o Emile Durkheim, considerado um dos fundadores da sociologia. Eu costumo dizer que o pai da sociologia de verdade é o Durkheim, não é o Comte. O Comte é o avô da sociologia. O pai é o Durkheim, porque é ele que sistematiza e fundamenta metodologicamente e epistemologicamente sociologia. Então, o pai da sociologia é o Durkheim, o Comte é o avô. Tá? E o segundo autor, esse, repito, ele admite a influência do Freud, a importância do Freud para a construção da sua própria sociologia,
que é o Norbert Elias. Então a gente teria um autor que é um clássico e um autor que é curioso chamar de sociologia contemporânea, né? Porque o sujeito nasceu na década de 20, né? Mas enfim. Quer dizer, ele nasce poucos anos depois da morte do Durkheim, né? Enfim. Mas seria um autor da sociologia clássica e um representante de uma sociologia tida, lida, né? Tomada como mais contemporânea. Tá? E aí, como eu disse, eu pretendo desenvolver uma triangulação, né? Marcada como não poderia deixar de ser por aproximações e distanciamentos. Aproximações entre o Elias e o Durkheim, distanciamentos entre o Elias e o Durkheim, mas aproximações e distanciamento dos dois em relação ao Freud. Tá? Até aí tudo bem? Então, tá claro, o percurso da aula vai ser, né, essa triangulação Durkheim, Elias e Freud. E aí a escolha do Durkheim e do Elias, ela também não é aleatória, ela tem um sentido. Né? Primeiro, para mostrar o quanto a psicanálise está próxima da sociologia. E aí o segundo sentido eu anuncio mais no final da aula, mas eu acredito que durante a aula vai ficar claro por que é Durkheim e Elias. Tá? Não é casual a escolha, ela tem um motivo. Tem dois. Esse é o mais evidente é esse. São autores que fica claro de como a psicanálise está presente. Né? E o segundo motivo eu digo mais para o final da aula. Bom, então, como eu estava dizendo, uma possível maneira da gente olhar para o nexo Durkheim e Elias, além da comparação direta entre os autores, que sempre é possível, né, seria apresentar um terceiro ou um intermediário entre eles. E esse intermediário, já anunciado aqui, é o Sigmund Freud. Aliás, eu sempre acho que essa é a melhor maneira de comparar autores. Ao invés de comparar um com o outro, tentar encontrar um terceiro elemento que mostre a mediação entre eles. Essa que é a maneira mais rica de comparar coisas. Tem um sociólogo americano que trabalha com sociologia da religião, chamado Roger Friedland. Eu vou colocar o nome dele aqui no chat. Tá? O Roger Friedland, ele observa que o Durkheim não parece ter lido Freud, não existe nenhuma evidência que o Durkheim leu Freud, mas há evidências que o Freud leu Durkheim. E que cita, é evidente, não, é só ler o livro, ele cita o Durkheim Totem e Tabu. Então o Freud leu o Durkheim, mas o Durkheim não, ao que tudo indica, não leu o Freud, não há nenhuma evidência disso. Né? E o Norbert Elias leu e citou os dois. Né? Ele leu o Durkheim, leu o Freud, mas é o Freud, segundo o Elias, que tem uma influência decisiva em suas ideias. E aparentemente o Durkheim não, mas só aparentemente, como a gente vai ver ao longo da aula. Então, a despeito e apesar de semelhanças e diferenças, é possível a gente encontrar algumas interconexões que são impressionantes entre esses autores. Né? Então, por exemplo, todos os três, né, o Freud, o Durkheim, bom, se a gente falar numa ordem cronológica, né, Durkheim, Freud e Elias, os três enfatizam a noção da importância, enfatizam a importância de censurar e restringir paixões e afetos como a base da sociedade. A base da constituição da sociedade é a restrição e a censura de paixões e afetos. Isso está presente nos três. Eles não vão falar exatamente da mesma maneira, como vai ficar claro daqui a pouco, mas os três dizem, olha, a fundação da sociedade depende da censura e restrição de paixões e afetos. Então, segundo os três, não pode haver sociedade sem coerção. Para o Elias, por exemplo, e para o Durkheim, na verdade, essa coerção, num primeiro momento, ela é externa e depois ela é internalizada. Tá? Para o Durkheim e para o Elias, essa coerção, essa restrição, primeiro é externa e depois a gente internaliza essa restrição. Todos os três também apontam que o autocontrole dos impulsos e dos instintos requer certos sacrifícios. Então, para viver em sociedade, a gente precisa restringir os nossos impulsos, mas isso produz um custo e uma frustração.
Mas, para os três também, ao mesmo tempo, essa renúncia tem um poder criativo. Essa renúncia causa frustração, mas ela que permite também a criação, como a gente vai ver daqui a pouco. Para o Freud, a repressão dos instintos libidinais, dos impulsos, melhor dizendo, dos impulsos libidinais, ela é seguida pela sublimação. À medida que esse prazer libidinal ele vai se transformando em outras formas de prazer. E o amor libidinal vai se transformando em outras formas de amor. O companheirismo, né? O amor entre amigos, entre irmãos, entre pais e filhos. Né? Então, para o Freud tem a repressão, ela tem que, ela é acompanhada, não acompanhada, mas logo em seguida é acompanhada pela sublimação, pela transformação dessa energia libidinal em outras formas de energia. Todos os três, então, admitem que esse processo ele é doloroso, ele não é fácil, ele implica sempre alguma frustração. Mas, enquanto Freud enfatiza o aspecto inibitório, né, sem ignorar o fato de que há recompensa, porque tem a sublimação, de todo modo, Freud enfatizaria o aspecto inibitório. O Elias e o Durkheim adotam um outro caminho, porque repetidamente eles enfatizam que apenas a censura e a contenção levantam a possibilidade da solidariedade. E aí os dois, tanto o Durkheim e o Elias, admitem que essa possibilidade da solidariedade ela se dá a partir da internalização de uma consciência moral, que, como disse o Caetano, é social. Não é toda consciência moral, ela é social. Ou, para a gente usar um termo mais iliasiano, da civilização. A gente incorpora a civilização. A gente assimila um hábitos, que é uma expressão que também está no Elias, né? O conceito de hábitos não está só no Bourdieu, está no Elias também. Existe a assimilação de um hábitos que é socialmente elaborado. Até aí tudo bem? Então veja que a gente vai notando semelhanças, né? Você tem que a vida em sociedade exige a restrição, a coerção dos nossos impulsos, o que gera frustração, mas também gera recompensas. Talvez a gente pudesse dizer que a diferença entre eles, entre o Freud, o Durkheim e o Elias, nesse ponto, não é uma diferença substantiva, mas é uma diferença de direção. Freud chama atenção para um determinado aspecto, que é o da inibição, e o Durkheim e Elias para um outro. E os três reconhecem que essa moeda tem dois lados, tá? Não tem um só. Tem sempre inibição, frustração de um lado e recompensa do outro. Sempre tem isso. Mas talvez, ou pelo menos é o que uma certa literatura indica, que o Freud enfatizaria um dos lados da moeda, enquanto o Durkheim e o Elias enfatizariam a outra face da moeda. Então, para o Freud, para a gente não esquecer, a sublimação, que só é possível na sociedade, só é possível haver sublimação em sociedade, mas a sociedade ela também cria mecanismos que permitem a sublimação. Né? Se a gente vivesse isoladamente, a gente não conseguiria, nós, isoladamente, de maneira autônoma, criar mecanismos de sublimação. Os próprios mecanismos de sublimação são também criações sociais. Né? Então, para o Freud, a sublimação, repito, possível apenas na sociedade, permite, então, a nós, indivíduos, canalizarmos nossas energias libidinais para outras atividades e nos dedicarmos a essas atividades. O Durkheim, por sua vez, ele acredita que a felicidade ela só pode aumentar, e veja, a expressão é do Durkheim, tá? Com a civilização, que é uma expressão que está no Elias. Né? A obra magna do Elias se chama O Processo Civilizador. Né? Então, veja só, Durkheim vai dizer, olha, a felicidade aumenta com a civilização, mas não necessariamente o prazer. O Durkheim, então, ele desmembra, né, felicidade do prazer. Então, a felicidade pode aumentar com a civilização, mas não necessariamente o prazer.
Porque, segundo ele, a felicidade social pressupõe a necessidade de estabilidade. E aí eu vou ler um trechinho do Durkheim, né? O Durkheim vai dizer: a necessidade de estabilidade em nossa fruição e regularidade em nosso prazer. Então, mais uma vez, a ideia do controle sobre o prazer. Então, de novo, a gente está vendo ali semelhanças e algumas diferenças pontuais, né? Então, o Durkheim fala que a felicidade só é possível se a gente tiver civilização, porque a felicidade social depende dessa regulação do nosso prazer. O Elias, por sua vez, vê o processo civilizador como uma espécie de educação dos nossos sentidos e afetos, dos nossos sentimentos e afetos. O processo civilizador, por eles, implica um refinamento do estilo de vida e até um refinamento do próprio gosto estético. E aí a gente vê uma semelhança entre o Elias e o Freud, porque para o Freud, um dos principais mecanismos de sublimação é a arte. O Elias admite isso também, que a arte e a literatura nos forneçam imagens utópicas da sociedade como parte desse processo civilizador, que implica, repito, na contenção dos nossos impulsos. Então, para deixar claro dois conceitos, porque temos, né, alunos e alunas que não são das ciências sociais. Dois conceitos fundamentais. Para o Durkheim, aqui no chat, socialização. Para o Elias, eu ia colocar civilização, mas é melhor dizer processo civilizador. Esses conceitos guardam semelhanças entre si. Então vamos começar com o Durkheim, para a gente não ter dúvidas e a gente entender como dá para aproximar esses dois entre si e esses dois do Freud. O que seria socialização para o Durkheim? Alunos e alunas da sociologia. O que é socialização para o Durkheim? São processos de socialização para o Durkheim. Sem eles, a gente não vive em sociedade. Nós precisamos ser socializados para vivermos em sociedade. Para o Durkheim, duas instituições são responsáveis por essa socialização. Quais seriam? Escola e família. Escola e família. E o Durkheim atribui até uma importância maior à escola. Porque, segundo ele, a gente passa muito mais tempo na escola do que com a nossa família. E na escola também a gente se depara com uma diversidade que não existe na nossa família. Né? Então a família teria um papel fundamental. Está tocando um telefone aqui, gente, mas ele está longe de mim, então ele vai ficar tocando um pouco. Agora, socializar, o que essas instituições fazem? Elas criam em nosso interior um novo ser. Um ser que originalmente não possuímos, que o Durkheim chama de ser social. Dentro de nós habita um ser natural, que é esse ser movido por impulsos e instintos. Como esse ser natural é movido por impulsos e instintos, esse ser ele é naturalmente egoísta, porque ele está preocupado em satisfazer apenas os seus próprios impulsos e seus instintos. Agora, se cada um de nós quiser satisfazer só os nossos impulsos, a vida em sociedade fica ameaçada. Qualquer possibilidade de interação social está sob ameaça, qualquer forma de coesão social está ameaçada, está prejudicada. Então é necessário que se crie em nosso interior um ser social que vai domar esse ser natural. Então, esse ser natural vai controlar o nosso ser social, né? Que é uma consciência moral. A gente adquire uma consciência moral, que é o nosso ser social. Então, a concepção de... Eu vou usar a expressão típica da época do Durkheim. Tá? A noção de homem do Durkheim, eu sei que é uma expressão ruim hoje, mas é a expressão que o Durkheim usava. Né? A noção de homem no Durkheim é uma noção de homem duplex, homo duplex.
Por que homo duplex? Porque em nosso interior convivem dois seres, o ser natural e o ser social. O ser natural, como já diz o nome, ele é da nossa natureza. O ser social não existe em nós. Ele tem que ser criado. E quem cria esse ser social é a escola e a família. E é responsabilidade, é função desse ser social domar o ser natural. O que é o processo civilizador para o Elias? É um processo em que nós vamos nos tornando capazes, ao longo do tempo, de autocontrolar os nossos impulsos e os nossos instintos. Então, num primeiro momento, esse controle é externo para o Elias. Isso é semelhante ao Durkheim. Para o Durkheim também é externo, porque a escola é a família. Só que para o Elias, o Estado tem um papel importante. O Elias não vai falar exatamente de escola e família, mas fala em Estado. Porque o Estado é responsável pela criação de leis. E essas leis, à medida que a gente vai incorporando essas leis, né, vamos incorporando também um ser social, que vai nos tornar capaz de domar, de controlar, de autoconter as nossas emoções, os nossos impulsos. Então vejo que a ideia de processo civilizador e socialização do Elias, e socialização do Durkheim são muito próximas. São processos sociais, são processos históricos, que começam a partir de elementos externos que paulatinamente vão sendo internalizados. Tá claro isso? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Então vejam, nos três autores está presente essa ideia de que nós, como seres animais somos movidos por instintos. Só que a vida em sociedade exige que a gente controle esses instintos e esses impulsos. A gente não pode satisfazer nossos impulsos a todo momento, porque isso ameaçaria a vida em sociedade. Certo? E só mais um detalhe, para o Elias, esse processo também depende não só do Estado, mas depende de, um processo, de uma espécie de vigilância externa que as pessoas exercem sobre nós. Então, para o Elias, esse processo civilizador, é lógico que o Elias, como alemão que era, estava olhando para o contexto europeu, né? E o Elias, ele vai dizer que esse processo civilizador tem origem na sociedade de corte francesa. Então, diz o Elias, um nobre, para ser nobre, ele também tem que ser encarado como nobre, ele tem que ser visto como nobre, ele tem que se apresentar como nobre, porque esse nobre está sob o olhar vigilante de toda a aristocracia. Então, o nobre, para ser nobre, ele tem que falar da maneira correta, o nobre, para ser nobre, tem que se vestir como um nobre, tem que se comportar como um nobre, tem que comer como um nobre. O nobre, para ser visto como nobre, para ser reconhecido como nobre, tem que dominar certos assuntos. Então, ser nobre depende também, para usar uma expressão aí do Bourdieu, de uma exis corporal. Quer dizer, são regras sociais que se tornam corpo, elas são incorporadas em si, elas se tornam um corpo. É a maneira como eu falo, são os assuntos que eu abordo, é a maneira como eu gesticulo, é a maneira como eu me visto, é a maneira como eu seguro um talher. Tudo isso me torna nobre. Quer dizer, a minha identidade de nobre não depende só de mim, mas depende que os outros nobres, os outros aristocratas, me reconheçam igualmente como aristocrata. Então, existe uma tremenda vigilância externa que nos obriga a controlarmos o nosso corpo, controlarmos nossos impulsos, controlarmos até manifestações orgânicas do nosso corpo, que são naturais, mas a gente tem que controlá-las. Porque um nobre não pode fazer o que um burguês fazia. O burguês era visto como rude, né? Como um homem bruto, uma pessoa bruta. Então, o nobre vai aprendendo, inclusive, a controlar reações do corpo. Arrotar. Se arrotar a mesa era normal, ao longo do tempo não vai ser mais. Então, mesmo que a pessoa, sendo um nobre, tenha vontade de arrotar, eles seguram o arroto. E aí vai dizer o Eli, só um minutinho, Nissão, só eu terminar, já passo a palavra para você. E aí o Elias vai dizer, mas
esse controle, né, que faz parte de um processo civilizador, esse controle externo que vai se tornando autocontrole, ele tem origem na sociedade de corte, pelos aristocratas, é uma criação aristocrática. No entanto, a sua disseminação pelo conjunto da sociedade depende da burguesia. É a burguesia que vai disseminar isso, essas práticas, para o conjunto do tecido social. Porque, para quem não leu, né, Mozart, a Sociologia do Gênio, Mozart, ele era um músico da corte. Então, ele é um músico que fazia música por encomenda, né? Ou por encomenda da corte, dos nobres, ou por encomenda da igreja. Então, o gosto estético, à época, era definido pela elite, né? No caso, igreja e aristocratas, né? Só que o Mozart queria criar uma música que não estava de acordo com esse gosto padrão. E quando ele criava essa música que não estava de acordo com o gosto, que fugia aos padrões estéticos da aristocracia e da elite eclesiástica, o Mozart caiu em desgraça. Quer dizer, o Mozart só vai ser reconhecido como grande músico após sua morte. Mas por quê? Porque é como se o Mozart estivesse à frente do seu tempo, né? O Mozart fazia um tipo de música que o gosto estético da época, o gosto estético hegemônico da época não reconhecia. Aliás, sequer entendia. E aí, só para vocês terem uma ideia, quer dizer, só 10 anos depois da morte é um espaço muito curto de tempo, né? 10 anos após a morte do Mozart, quem faz muito sucesso é o Beethoven. Um espaço muito curto de tempo. Mas por quê? Porque na sociedade do Beethoven já houve uma espécie de libertação do artista. O artista não dependia mais das benesses do seu mecenas. O artista se libertou do mecenato eclesiástico e aristocrático, porque já existia um mercado consumidor de música. Então, o Beethoven não precisava atender à encomenda do seu mecenas. Ele podia atender às demandas de um mercado que estava se formando, estava se multiplicando, estava se diversificando, estava crescendo, né? Então, num espaço muito curto de tempo, o Beethoven fez um sucesso que o Mozart, em vida, não conseguiu fazer, porque o gosto estético estava determinado por essas duas elites, né? E isso gerava no Mozart uma série de clivagens internas, né? O pai do Mozart dizia, não, você tem que compor para quem te paga, né? Porque eles estão definindo o que você deve fazer. E o Mozart não queria, ele queria fazer o que ele acha que ele devia fazer, né? Então existia uma certa individualidade no Mozart, numa época em que os indivíduos não eram indivíduos ainda. Indivíduos com autonomia, com singularidade, né? Quer dizer, esse processo de individualização ele é histórico também, né? Então isso vai gerando também uma série de angústias no Mozart, né? Vai cindindo a subjetividade do Mozart. Por isso que ele era depressivo, etc, etc, etc. Como você já deve ter lido ou visto o filme por aí. Mais alguma coisa, gente? Tá, e isso que o Elias está falando em relação à sociedade de corte, isso permanece. Até hoje, né, a gente exerce um controle sobre o nosso corpo, né? A gente evita que algumas manifestações corporais sejam feitas em público, né? Porque existe todo um código de boa conduta, de boas maneiras, de polidez. Esses códigos são criações sociais que a gente internaliza, que a gente incorpora, né, e que a gente exerce. Então, elas são códigos que se tornam, alguns explícitos, outros não, mas que se tornam corpo. Tá claro até aí, gente? Posso continuar? Sim? Tá. Bom, então a gente está falando aqui de uma coisa comum, eu estou insistindo nessa tese, né, que esses autores, todos eles reconhecem que o controle sobre os instintos é o fundamento da sociedade. Não há vida social sem isso, né? Mas também é possível a gente notar diferenças, né, entre eles. Então, Freud, por exemplo, apresenta a libido como a força dinâmica que impulsiona o indivíduo, mas que paradoxalmente é restringido. Mas essa é a força dinâmica, né? Essa libido que gera a pulsão de vida. Então, segundo o Roger Bastide, que é um autor que também está aí na nossa bibliografia,
é um impulso individual que brota das profundezas do eu, diz o Bastide, no Freud, né? No Freud, é esse impulso individual que brota das profundezas do eu, que constitui essa força dinâmica que impulsiona o indivíduo, né? Que consiste na sua pulsão de vida, né? Para o Durkheim, essa força criativa não está no indivíduo, né? Uma vez que mas está na sociedade. A força criativa para o Durkheim está na sociedade, não no indivíduo. Uma vez que a sociedade, por meio das suas instituições, já dissemos aqui, a escola e a família, que inculca nos indivíduos sentimentos de pertencimento. É a sociedade, por meio das suas instituições, que inculca nos indivíduos, e o verbo é esse mesmo, tá? Inculcar com L, né? Porque é colocar na cabeça da gente, né? A consciência das necessidades dos outros. Veja, porque se a gente for abandonado ao nosso ser natural, como eu disse há alguns minutos, a gente vai estar preocupado em preencher as nossas próprias necessidades. A gente vai querer contemplar os nossos impulsos. A sociedade cria em nós a consciência da necessidade alheia, das necessidades alheias a nós mesmos. Isso faz com que nós, então, desenvolvamos um conjunto de habilidades, diz o Bastide em relação ao Durkheim, inclusive intelectuais. Então, o Roger Bastide resume a diferença entre eles, entre o Durkheim e o Freud, da seguinte maneira. Para o Freud, tudo surge da luta contra os instintos egoístas, né? Da luta contra o prazer libidinal. Para o Durkheim, tudo surge da cooperação. Tá? Então, vou repetir a tese, o argumento do Bastide. O Bastide resume a diferença entre o Freud e o Durkheim da seguinte maneira. Para o Freud, tudo surge da luta contra os instintos egoístas e da luta contra o prazer libidinal. Para o Durkheim, tudo surge da cooperação. E aí, no caso do Durkheim, a divisão social do trabalho cumpre um papel crucial para a geração dessa cooperação. Enquanto o Durkheim parece ver o indivíduo como uma criação da própria sociedade. Então, veja, de novo, tem uma diferença de direção. Para o Freud tem o indivíduo, e desses conflitos nasce a sociedade. Para o Durkheim, para haver indivíduo, tem que haver primeiro sociedade, porque senão a gente é só um ser natural. De novo, esse homo duplex do Durkheim é também um homo... Claro, a gente tem que contextualizar o Durkheim, né? O Durkheim está escrevendo isso no século XIX, né, gente? Então, o Durkheim opera uma separação entre corpo e mente, que o Freud não opera. O Freud não faz a separação entre razão e impulso, né? O Freud não separa, o Durkheim separa, né? Então, para o Bastide, o ponto de partida do Freud é o primado da libido, enquanto o ponto de partida do Durkheim é a instituição social. De novo, também o problema é de direção. Guardadas as devidas diferenças, é o mesmo problema de direção que está colocado, que distingue, por exemplo, o Weber do Durkheim. É um problema de direção. Um parte da ação, outro parte da estrutura social. Eles vão chegar mais ou menos no mesmo lugar, mas é um problema de direção, né? E a esse respeito, eu vou ler um trecho do mesmo Friedland, que eu citei há pouco, Roger Friedland, que é sociólogo americano que trabalha com sociologia da religião. O Friedland vai dizer o seguinte: Freud começa com os interesses sexuais dos indivíduos determinados pelas relações dos filhos com os corpos femininos como instrumentos de prazer. O ser social como uma generalização não reconhecida da autoridade patriarcal. Durkheim, ao contrário, começa com a sociabilidade de uma rede de parentesco mais ampla, tornando o interesse, a utilidade e o cálculo uma forma subsidiária. De novo, o problema é de direção. Tá claro? Tudo bem, né? Só o Caetano falando e os demais, né? Ronairo,
Daniela, Ana, Leonardo, a missão também já fez pergunta. E os demais, tá tudo bem? Nesse aspecto, esse que eu estou comentando, eu acho que também o Elias se distingue do Durkheim a partir de uma leitura muito próxima do Freud, né? Porque, como a gente estava comentando há pouco, né, quando estava respondendo, conversando ali com Caetano, no Freud, a emergência da sociedade ela não está dissociada da violência, ao contrário. A criação da sociedade depende de um ato de violência, né? Como Durkheim, o Freud acreditava que se fossem realizadas pesquisas em sociedades consideradas mais simples, isso ajudaria a revelar os aspectos das sociedades mais complexas. O Durkheim e o Freud compartilhavam essa tese. Olha, se a gente olhar para as sociedades mais tidas como mais simples, que depois o Malinowski vai mostrar que de simples não tinha nada, né? O moço também, a gente consegue entender as mais complexas. Em Totem e Tabu, o Freud argumenta de uma maneira parecida com o Durkheim aqui, tá? O Freud argumenta que o totem é a projeção para substituir a figura paterna. O totem é o ideal do eu em relação ao qual os membros mais jovens formam sua própria identidade. Mas também invejam, como eu estava dizendo para o Caetano, porque eles querem ocupar o lugar do pai ao lado da mãe. O totem tem esse papel de suprir esse lugar de ideal do eu. Lembrando as 3 instâncias, aliás, 4 instâncias importantes para o Freud, tá? E aí, notinha de rodapé. Essas expressões elas foram traduzidas de outra maneira no Brasil e acabaram se consagrando. Mas as expressões originais no Freud são eu, que no Brasil foi traduzido como ego, tá? O supereu, que no Brasil foi traduzido como superego, mas a expressão original do Freud era supereu. O isso, que no Brasil foi traduzido como id. E aí tem o ideal do eu, que ficou o ideal do eu mesmo. Tá? O ideal do eu se manteve. E aí, ainda nessa nota de rodapé, né, as primeiras traduções feitas do Freud no Brasil foram a partir da versão inglesa no Freud. E esses termos, ego, superego e id, já eram termos meio consagrados na psicanálise e na psicologia britânicas. Então, eles aproveitaram termos que já existiam nesse vocabulário britânico e adaptaram. Então, já se usava ego, superego, então ficou na tradução do Freud do alemão para o inglês, ego, superego e id. Como a primeira tradução no Brasil veio do inglês, então se manteve isso. Isso se consagrou de tal maneira que quando a gente pega a edição da Companhia das Letras, que é uma edição direta do alemão, uma tradução direta do alemão, ela mantém ego, superego e id. Mas não tem isso no Freud, tá? Então, o totem é esse ideal do eu que fica fora, né? O ideal do eu é essa dimensão da moralidade, que serve como, já diz o nome, ideal, né? De modelo. Então, o totem opera como esse ideal do eu, como esse modelo, né? E como eu estava dizendo aqui para o Caetano, bom, eu estou montando esse argumento para depois falar da diferença do Elias para o Durkheim, tá? Como a gente já comentou aqui, o complexo de Édipo ele funciona, ele é uma espécie de metáfora da fundação das sociedades, né? Então, como eu estava comentando, os filhos invejam o pai e querem matá-lo, mas esse desejo também se torna admiração, o que leva os filhos a aceitar, admirar e imitar a figura paterna. Então, esse mecanismo psicossocial envolve reconhecimento, envolve respeito, envolve introjeção de uma autoridade, que vai permitir a formação de um grupo social, né? Então, é como se o Freud, essa tese é do Friedland, tá? É como se o Freud erotizasse o poder. Tá? O Freud erotiza o poder. Quer dizer, só há respeito, admiração, só há autoridade porque existia no princípio desse mecanismo uma relação libidinal. É o desejo dos filhos pela mãe, a inveja em relação ao pai e o desejo de ocupar o lugar do pai ao lado da mãe. De todo modo, a possibilidade da violência,
o desejo de praticar a violência, ela está sempre presente. Essa possibilidade está sempre presente para o Freud. A violência pode irromper a qualquer momento. Né? A pulsão de morte pode se sobrepor à pulsão de vida a qualquer momento. Né? Até porque o nosso eu ele é fraturado, ele não é homogêneo, ele não é coerente. E porque ele é fraturado, ele corre risco o tempo todo. Né? Para o Durkheim, essa possibilidade da violência, da explosão, dos impulsos, dos afetos, ela existe, mas ela é contida. Só que para o Durkheim é contida a partir do que o Durkheim chama de um estado de efervescência. E esse estado de efervescência emana a partir dos rituais totêmicos. Então, veja, o Freud diz lá que tem um totem que funciona como ideal do eu que a gente introjeta, a ideia da autoridade. O Durkheim vai dizer, olha, existe uma possibilidade de violência, mas ela é logo contida por esse estado de efervescência gerado por rituais totêmicos. E no decorrer da realização desses rituais, essa efervescência ela é convertida em símbolos. E esses símbolos é que vão construir a identidade de um grupo. Esses símbolos que vão participar da construção de uma consciência moral coletiva. Então você tem rituais que simbolizam esses afetos e sentimentos e acabam convertendo esses afetos em símbolos que, por sua vez, participam da construção da identidade de um grupo e de uma consciência moral. Então, se para o Freud a violência é sempre uma possibilidade, o Durkheim vai dizer, não, é possível, mas ela é sempre contida. Logo de cara. Ela não vai se exercer. O Freud diz, não, ela vai ser, em algum momento, ela vai se exercer. O Durkheim diz, não, ela não vai, porque nossa sociedade se organiza de tal maneira que a gente tem um conjunto de rituais que conseguem frear esses impulsos e transformá-los em símbolos. A religião aí teria um papel fundamental, como uma espécie de ritual que constitui símbolos que, por sua vez, participam da formação das identidades dos grupos e de uma consciência moral. Tá claro? Então, é como se a vida em grupo fosse internalizada pelos indivíduos por meio dos símbolos. Aí pense em qualquer símbolo de Deus, né? desse grande Pai que nos ama a todos, indistintamente. O símbolo da pátria. Pense em muitos símbolos possíveis. Até nos mais odiernos. Né? O símbolo de um time de futebol. As pessoas se unem em torno daquele símbolo. Né? Criam laços, vínculos afetivos por causa porque compartilham daquele símbolo. Então a gente tem uma série de rituais e símbolos que conseguem frear a violência e transformar em símbolos que, por sua vez, participam, como eu disse, da formação da nossa consciência moral. Então esses símbolos, eles nos treinam e nos preparam para a vida social. Então, diz o Durkheim, a adesão à ordem simbólica de uma sociedade ajuda a conter nossos impulsos naturais. A adesão à ordem simbólica de uma sociedade, é o Durkheim que está dizendo isso, tá? A adesão à ordem simbólica de uma sociedade ajuda a conter nossos impulsos naturais. Portanto, as emoções são transferidas para os símbolos. Por isso que elas não ocorrem cotidianamente entre as pessoas, porque a gente transfere para os símbolos. Então, diz o Durkheim, né, a efervescência que emana dos rituais, ela é transcendida no próprio ritual e a sociedade, então, emerge. Tá claro? Aí, de novo, pense em qualquer símbolo. Notinha de rodapé. No Freud, você pode ter o contrário disso. A reunião em torno de um símbolo pode deflagrar violência. É a psicologia de massas. O Durkheim diz, não vai deflagrar. Aí não deflagra violência. O que pode deflagrar violência são outras coisas, mas não isso. Porque aqui o ritual e o símbolo eles têm um papel de contenção e de deslocamento de sentido. Eles têm um papel aí, o ritual, ele tem um papel
pedagógico. Os rituais nos ensinam a viver em sociedade. Os rituais servem não só para converter símbolos em consciência moral, mas serve também para a gente internalizar esses símbolos, internalizar regras também, regras de sociabilidade. Então, os rituais, nossa vida ela é atravessada por um conjunto de rituais. Claro que o Durkheim está falando de alguns rituais muito específicos, muito especiais, não de rituais cotidianos, como falou Goffman, por exemplo. Né? Ele está falando de rituais muito peculiares, mas que têm um papel fundamental, a religião teria um papel fundamental na criação da sociedade. Está claro até aí? Se a gente quisesse fazer uma leitura do Durkheim a partir do Freud, né, usando o vocabulário freudiano, a gente poderia dizer que os rituais são mecanismos sociais de sublimação das paixões individuais. Se a gente quisesse até usar esse vocabulário freudiano, acho que a gente poderia dizer, repito, que os rituais eles são mecanismos sociais de sublimação das paixões individuais. Então, a simbolização, como eu disse, tem o objetivo de coibir a violência coletiva, fortalecendo, consequentemente, os laços sociais entre os seus integrantes. Então, é como se, para o Durkheim, a absorção dessa ordem simbólica libertasse os indivíduos da prisão de sua natureza asocial. Porque aí, no caso do Durkheim, essa expressão natureza asocial ela é quase um pleonasmo, porque se ela é natural, é natureza, ela só pode ser asocial. Né? Mas só para frisar o argumento. Então, a absorção da ordem simbólica nos libertaria as pessoas da prisão da sua natureza asocial e possibilitaria, então, sua plena autorrealização. Por quê? Porque formaríamos vínculos. Lembra que eu disse há alguns minutos, o poder criativo para o Durkheim está na sociedade, não nos nossos impulsos libidinais. Então é como se a sociedade nos equipasse com novas habilidades. A gente só consegue desenvolver certas habilidades, certas competências, porque vivemos em sociedade. Senão isso não seria possível. Né? Por isso, vai dizer o Durkheim, né, quando a sociedade se constitui, ela vai formar um conjunto de regras, um conjunto de normas que vão se transformar em leis, aí o uso da violência é punido pelo grupo. O uso da violência será punido pelo grupo. Então, ao contrário do Freud e do Elias, e aí, de novo, Freud e Elias aí tem uma semelhança, tá? Ao contrário do Freud e do Elias, o Durkheim acredita que a civilização provavelmente vai evitar a violência. Daí a distinção, inclusive, que o Durkheim faz entre sagrado e profano. O culto à sociedade é sagrado. A negação da sociedade é profano. Por isso que o Durkheim vai dizer, a sociedade ocupa o lugar de Deus. A sociedade é o Deus contemporâneo. Né? Então, repito, para o Durkheim acreditava que a constituição da civilização provavelmente evitaria a violência. Daí a distinção entre sagrado e profano. O culto à sociedade é sagrado. A negação da sociedade é profano. Por isso, de novo, aquela ideia do Durkheim que a cooperação é que cria a sociedade, não o ato de violência. E aí, o Elias, se a gente comparar Elias e Durkheim, no campo da sociologia, o Elias é mais sensível a essa questão justamente porque ele faz uma leitura mais próxima do Freud. Então, como eu já falei aqui, o processo civilizador para o Elias envolve a restrição dos nossos impulsos, né, dos nossos impulsos mais irracionais e mais violentos. Mas, assim como Freud, o Elias vai dizer, mas isso não significa que a violência foi eliminada. Você tem uma literatura, eu vou citar dois autores, um autor e uma autora que falam disso. Um é um dos grandes especialistas contemporâneos em Norbert Elias, que é um inglês radicado na Irlanda, chamado Stephen Menon. E a outra é uma socióloga mexicana. Ela tem um sobrenome complicado aqui, então eu vou ter que escrever devagar, tá? É a Rina Zabludovsky. O Menon e a Rina Zabludovsky, por exemplo, eles vão dizer
que a sociologia do Elias não apenas examina os processos civilizadores, mas a sociologia do Elias também se preocupa e analisa aqueles processos que envolvem violência, uma violência exacerbada. A sociologia do Elias também analisa processos de regressão, processos de anomia. Em outras palavras, segundo o Menel e a Zabludovsky, o processo civilizador ele pode ser visto e entendido em duas direções, para frente e para trás. Para frente é o processo civilizador, para trás é o processo descivilizador. Então, vou colocar aqui, processo civilizador versus processo descivilizador. Então, repito, o que o Elias vai dizer? As sociedades, de modo geral, e aí o Elias ele diz que toda sociedade desenvolve seus próprios processos civilizadores. O processo civilizador não é um atributo apenas das sociedades ocidentais europeias. Toda sociedade, seja onde for, desenvolve processos civilizadores específicos, específicos correspondentes à sua própria história. Mas ele diz, nenhum processo civilizador elimina completamente a violência. Nenhum processo civilizador elimina um processo descivilizador. Aliás, no livro Os Alemães, o Elias vai defender, inclusive, a seguinte tese, de que processos civilizadores e descivilizadores podem acontecer coetaneamente. Eles podem acontecer ao mesmo tempo. Então, vejam, o que o Elias vai dizer? De um processo civilizador pode nascer um descivilizador, ou um processo civilizador e um descivilizador podem acontecer ao mesmo tempo, podem se desenvolver exatamente ao mesmo tempo. E a gente viu que um processo civilizador é um processo de contenção e autocontenção da violência. O processo descivilizador, ao contrário, é um processo de liberação da violência. Ele vai dizer, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, para dar exemplos no nosso país, né? Desde a Constituição de 1934, e esses dispositivos foram sendo renovados nas constituições seguintes e foram criados novos, desde 1934 está garantidos os direitos indígenas. Só que como é que esse país trata os indígenas? Desde 1550. Né? Mas está na Constituição, desde 1934 está na Constituição. Então você pode dizer, bom, mas se é feita uma Constituição, é feita uma regra, isso é parte de um processo civilizador. Mas na prática, o processo civilizador ele vira o contrário. O que está em jogo é o descivilizador. Foi criada a delegacia contra a mulher, delegacia da mulher, foi criada a Lei Maria da Penha. O Brasil é um dos 3 países do mundo que mais mata mulheres. Entre os 3 países do mundo que mais mata mulheres. Agora, a gente tem, no plano da lei e no plano prático, né, você tem mecanismos para coibir essa violência. Então, você poderia dizer, bom, então está acontecendo ao mesmo tempo o processo civilizador, porque você tem a criação de uma legislação, você tem a criação de instituições, você tem a criação de mecanismos de coibição. Só que a violência continua, aliás, ela vem aumentando. Então, só tem um processo ou tem os dois atuando ao mesmo tempo? O Elias talvez dissesse, não, você tem os dois processos acontecendo ao mesmo tempo. É claro que um pode ganhar mais relevância que o outro, a depender do momento histórico. Mas você tem os dois processos acontecendo. Tá claro isso? Sim ou não? Sim? Jovens, é o seguinte, já estamos chegando em 15 para as 9. Eu acho que a gente está chegando no momento de encerrar a aula e digo por quê, né? Principalmente para o Ronaldo, Caetano e a Daniela. Que é o seguinte, jovens, quando se decidiu, antes de se decidir voltar, isso já 1 ano e meio atrás, né? O Departamento de Sociologia fez várias discussões sobre como voltar, né? O que seria um ensino remoto. E o Departamento de Sociologia, ele tem muitos professores e professoras que já há muito tempo desenvolvem atividades à distância. Né? Então, tanto nas discussões quanto no material que circulou, né, porque esses docentes e essas docentes circularam o material, então, tanto os docentes e os docentes quanto esse material eram unânimes em dizer o seguinte, olha, aula remota não pode ter mais de 1 hora e meia, 1 hora e 40, no máximo 1 hora e 45.
porque mais do que isso as pessoas desligam e passam a não prestar mais atenção, né? Então a gente já está chegando a 1h45, então eu acho que é o momento da gente encerrar, para ninguém ficar muito cansado, porque não adianta também eu continuar e ninguém assimilar mais nada, né? Até porque eu acho que esse conteúdo ele ainda está muito no plano teórico, ele me parece denso, então eu acho que não vale a pena a gente continuar se a gente estiver cansado e cansado, né? Então eu acho que a gente pode encerrar e ainda falta uma parte, mas eu termino na aula seguinte. Pode ser assim?